Você sabia que a Jessica Jones já peitou um cara com os poderes do Sentinela? Fala meus caríssimos, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi uma das personagens mais interessantes da Marvel, que compensou a falta de histórias extraordinárias com arcos mais realistas e psicológicos. Então vamos ver os feitos da Jessica Jones, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, agora bora pro que interessa. Nascida como Jessica Campbell, a personagem tinha uma vida relativamente normal até sua adolescência, quando ela fez uma viagem com sua família. Durante o trajeto, um comboio militar fez uma ultrapassagem brusca contra o carro do pai da Jessica, e esses veículos do exército transportavam produtos químicos radioativos. Os carros colidiram, e um dos recipientes contaminados caiu no colo da jovem, até que o veículo da família saiu da estrada e acabou destruído. Jéssica foi a única sobrevivente, e ficou em coma por 6 meses até finalmente acordar durante uma batalha do Galactus com o surfista prateado, e não muito tempo depois acabou sendo adotada pela família Jones e adquirindo seu sobrenome. No final da adolescência, ela descobriu que ganhou poderes devido à exposição aos produtos radioativos do seu acidente, aprendendo que podia voar e que tinha atributos físicos aprimorados. Já uma jovem adulta, Jessica decidiu seguir o exemplo dos heróis nova-iorquinos e adotou o codinome de Safira, se tornando uma super-heroína bem menos conhecida do público e agiu assim por poucos anos, até o dia que, durante sua patrulha, acabou lidando com o Homem Púrpura. Esse vilão tem o poder de controlar a mente das pessoas pela sua voz e sua pele que libera substâncias psicoativas, e esse miserável completamente desprezível controlou a Jones durante 8 meses para ajudar ele nos seus esquemas criminosos e a se vingar de alguns heróis. Porém, quando ele mandou ela atacar os Vingadores, Jessica acabou recobrando a consciência e foi atacada pelos heróis. Depois desse evento, ela deixou de agir como heroína principalmente pelo trauma que teve durante o controle do Homem Púrpura, mas abriu um escritório e se tornou uma investigadora particular, resolvendo casos criminais incomuns e aqueles que envolvem a comunidade super-humana. Desde então, temos uma das personagens urbanas mais cativantes da Marvel. A construção da Jessica Jones se baseia em histórias muito mais psicológicas, intimistas e investigativas, e por mais que ela não seja uma heroína no sentido tradicional da palavra, ela já fez parte dos Vingadores e ainda age quase como uma vigilante, às vezes com uma abordagem mais grosseira e direta, mas sempre muito bem intencionada. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Na força, ela tá num bom nível. A Jessica é bem mais forte que o normal. Quando descobria seus aprimoramentos, ela quebrou uma árvore ao meio com um empurrão, já destruiu robôs dando golpes simples, e tentar imobilizar ela por meios convencionais é má ideia. A Jones já quebrou algemas sem esboçar qualquer reação, e com algum esforço, se libertou de correntes que a prendiam numa cadeira. Além disso, quando ela entra em lutas com outros aprimorados, seus ataques fazem seus oponentes rachar o concreto e atravessar paredes, e isso ainda porque ela não tá fazendo esforço máximo, fora que a personagem já levantou uma viatura enquanto voava, e não pareceu ser um problema erguer um veículo acima da sua cabeça. E lidando com aprimorados nomeados, em 4 golpes ela praticamente nocauteou o Lápide, sendo que esse personagem tem uma pele à prova de balas e raramente é machucado de verdade, e cada investida da Jessica tirou sangue do vilão. Na durabilidade, ela continua impressionando. A Jones aguenta muito dano que normalmente faria uma pessoa comum ir de arrasta. Uma vez ela e os Vingadores lutavam contra um robô gigante que acabou explodindo, e a onda de choque lançou todo mundo longe, com a investigadora abrindo uma cratera no teto de um prédio conforme foi arremessada. Isso causou um incômodo real e nítido, mas momentos depois ela se levantou normalmente. Na verdade, em outra situação, quando entrou no seu apartamento, assim que ela abriu a porta ocorreu uma explosão que destruiu seu escritório, mas assim que o Luke Cage a encontrou, a Jessica estava consciente e parecia ter no máximo arranhões superficiais. A Jones também tancou um golpe da Emma Frost quando a mutante estava na sua forma de diamante, embora isso tenha doído de verdade. Em uma ocasião, ela também mostrou ter resistência contra balas pelo menos de pequeno calibre, já que parou o disparo de uma pistola com a própria mão e disse que estava bem, embora ela mesma afirme que não seja prova de balas. Já aconteceu dela e do Luke Cage serem transportados pro vácuo do espaço, e eles ficaram lá por vários segundos até serem resgatados pelo Marvel Azul, recobrando a consciência até que rápido depois que receberam tratamento médico. E como um feito maior, uma vez a Jessica peitou um cara que absorveu uma porção dos poderes do Sentinela. Um golpe dele fez ela voar longe e demorar um pouco para se recuperar, mas voltou para a luta e de fato conseguiu aguentar mais alguns ataques dele, ainda que tenha ficado nitidamente atordoada e meio abatida. Sim, esse personagem não era poderoso como o Sentinela de verdade, tentou mais neutralizar a Jones, mas não é qualquer aprimorado que iria aguentar os ataques dele e permanecer consciente. Na resiliência mental, a própria Jean Grey implantou escudos psíquicos na mente da Jessica, e isso aumentou sua resistência contra telepatas e outros seres que interagem com a mente, tanto que quando o Homem Púrpura tenta controlar ela novamente, a Jones dá um murro nesse imbecil ao ponto dele ficar inconsciente ao colidir com um táxi.
Em se curar de ferimentos, a investigadora está bem longe de se regenerar como Wolverine, mas se recupera em ritmo acelerado. Tanto que horas depois de receber tratamento médico por ter sido baleada, a Jessica estava bem o suficiente para se levantar e se mexer normalmente. E quando ela foi atacada pelos Vingadores enquanto estava sob controle do Homem Púrpura, a personagem foi acertada pelos repulsores do Homem de Ferro e golpeada pelo Visão até ser resgatada. Nessa situação ela teve várias torções no pescoço, descolamento da retina, nariz quebrado, perdeu alguns dentes e ainda teve danos na sua coluna, mas depois de semanas hospitalizada e com tratamento médico, ela se curou disso tudo. Na velocidade, não podemos subestimar. Por mais que a Jessica não seja conhecida pela rapidez, sua agilidade geral ainda é aprimorada. Uma vez ela perseguiu um cara que correu por um beco, e em poucos passos o alcançou, e quando a Elsa Bloodstone lançou um machado para Jones, ela pegou o objeto estando de costas sem problemas. Além disso, mais de uma vez a personagem se desviou de balas mesmo estando a curtas distâncias. Não parece ser uma tarefa extremamente fácil, mas não é tão difícil sair da trajetória dos disparos. Lidando com personagens, a Jones conseguiu acertar o Homem-Aranha superior com um murro, isso porque segundos antes o Otto se gabou de ter o sentido aranha, e enquanto voava, ela já se desviou de um golpe do martelo do Thor. Falando em voar, mesmo que não seja um poder que a personagem faça tanta questão de usar, a Jessica ainda voa bem rápido, tanto que já alcançou o Duende Verde no seu planador, isso mesmo depois que o vilão tinha criado uma boa distância entre eles. Na inteligência, aqui ela se destaca. Ainda que a Jones não seja uma cientista renomada ou uma estrategista de elite, ela ainda é uma detetive bem inteligente, tendo um senso de dedução e análise bem aguçados. A Jessica sabe ler pessoas sem precisar de muitas informações, ao nível de identificar hábitos e tendências psicológicas só de reparar na fisionomia dos outros, além de que, quando entra em conversas, ela percebe de forma legítima e correta quando alguém mente. A personagem também sabe conduzir investigações sozinha e tem métodos eficientes, ela entende como, quando e até aonde seguir um alvo para saber o que precisa, e ao que parece, ainda conhece meios de infiltração, já que entrou no escritório de um sujeito sem alertar a segurança. No combate, vamos analisar. Aqui precisamos entender algumas coisas, a principal delas é que a Jessica não é conhecida pelo quanto luta, justamente porque essa não é sua proposta. Sim, a Jones se mete em confusão e entra em brigas, mas isso ocorre de forma esporádica e breve. Um dos conceitos da investigadora é ser muito mais alguém com poderes, do que alguém que os usa de forma ativa. Logo, ela não tem uma lista numerosa de confrontos e nem tem a fama de brigar com outros personagens mais conhecidos, mas isso também não quer dizer que seja incompetente ou inexperiente, porque mesmo tendo um histórico curto de lutas, a Jessica costuma se dar bem. Ao longo dos anos, ela desenvolveu um estilo de luta intuitivo, preciso, prático e eficiente. A Jones já derrubou um grupo numeroso de humanos comuns que eram mentalmente controlados, e não precisou finalizar ninguém, porque sabia com quanta força atacar e onde. Todo mundo foi neutralizado sem precisar ficar quebrado. Já em lidar com personagens nomeados, o máximo que consegui encontrar foi que ela já desarmou o Kang num movimento rápido, e que ela lutou contra a Rocha Lunar. Essa vilã já foi a Capitã Marvel dos Vingadores Sombrios e fez parte dos Thunderbolts. Aqui, foi uma porrada generalizada entre o grupo dela, os defensores, e alguns vilões que foram pagos para lutar contra eles, no caso o time da Rocha Lunar, e essa vilã teve a vantagem inicial, mas só até a Jessica perder a paciência e derrubar sua adversária com um murro certeiro. Posteriormente ela até se levanta, mas é neutralizada pelo Demolidor. E por mais que a Rocha Lunar seja pouco conhecida, só para dar uma noção, ela lutou algumas vezes contra a Capitã Marvel original ao longo dos anos. Nas fraquezas, vamos a fundo. Começando pelos seus poderes, a Jones tem uma certa dificuldade em voar. Ela mesma afirma que não é boa ao usar esse poder, provavelmente por falta de prática, mas isso varia, porque tem momentos onde ela voa normalmente, e tem situações que ela faz aterrissagens bruscas ou não consegue controlar muito sua direção. Agora na parte psicológica, a Jessica acabou desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, pelo tempo que ficou sob controle do ser desprezível que é o Homem Púrpura, e precisou fazer terapia com a Jean Grey, mas ao longo dos anos ela mostrou que conseguiu confrontar seus medos e soube seguir com a sua vida. No passado ela também teve problemas com bebida, mas isso já não é mais tão presente. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que a personagem é muito mais completa e magnética do que parece. Jessica Jones é facilmente uma das figuras mais humanas, realistas e bem feitas da Marvel. Mesmo que não seja tão famosa quanto a Viúva Negra ou Capitã Marvel, a investigadora conseguiu ter um desenvolvimento muito bom nas suas histórias e uma trajetória decente, mesmo sem fazer questão de usar um uniforme colorido e adotar um codinome a longo prazo. Ela se tornou uma heroína bem mais interessante e original do que outros personagens. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!